Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena e eu assisti ao Napoleão, do Ridley Scott. Napoleão Bonaparte é uma figura que sempre fascinou os cineastas e vários tentaram fazer alguma coisa, alguma cinebiografia e fracassaram. Stanley Kubrick, por exemplo, é notória a fascinação dele pelo Napoleão e um projeto que ele tentou durante décadas viabilizar e nunca conseguiu. E alguns outros cineastas que conseguiram viabilizar projetos, mas esses projetos não fizeram jus. Talvez a exceção seja o Napoleão do Abel Gance, de 1927, que tem as batalhas filmadas usando trípticos, que é numa escala bem ambiciosa. Mas fora isso, por mais que os cineastas tenham tentado encontrar muitas vezes abordagens indiretas, talvez, como por exemplo é o caso do Désiré, né, que tinha o Marlon Brando como Napoleão, e que é um filme mediano só, mesmo através dessas abordagens, normalmente o projeto não se revelava grandes coisas. Daí vem a esperança sempre de que um cineasta do calibre do Ridley Scott, com a experiência que ele tem, com o orçamento vasto que ele tinha, fosse conseguir fazer alguma coisa interessante que fizesse jus à complexidade desse personagem, mas infelizmente não é o caso. O Napoleão do Ridley Scott é um roteiro que foi escrito pelo David Scarpa, e de um ponto de vista de escala, ele tenta acompanhar várias décadas na vida do Napoleão Bonaparte. Começa com a Revolução Francesa, com a Maria Antonieta indo para a guilhotina, e termina com a morte do Napoleão. E nesse período vai abordar várias batalhas das quais ele que o estabeleceram como um grande estrategista. Na tela, se eu não me engano, 6 batalhas são retratadas durante o filme, das mais de 60 que ele comandou o exército francês, e vai acompanhar, também vai dar um foco muito grande a relação dele com a Joséphine. A história com a Désiré, por exemplo, que foi o foco desse filme com Marlon Brando, é completamente ignorada. E a ideia do filme, ao saltar da relação dele com a Joséphine para os campos de batalha, a ascensão dele dentro da França, de se tornar um oficial de baixa patente até se tornar um imperador, ao estabelecer um paralelismo entre essas duas circunstâncias, a ideia é que uma ilumine a outra, que a gente entenda melhor uma ao saber mais sobre a outra, e vice-versa. Ou seja, que a gente saiba um pouco mais sobre o que o movia como estrategista militar, como um político ambicioso, através da sua relação com a Joséphine, e como as suas ambições pessoais moldavam a sua relação. Ele não consegue nem uma coisa nem outra. É um negócio assim muito é um fracasso que vem dos dois lados. Quando eu falei sobre o Gladiador, fazendo um parênteses aqui, quando eu falei sobre o Gladiador há muitos anos, quando o filme foi lançado, eu escrevi sobre o filme, e é um filme do qual eu não gosto. Eu já vi o filme de novo, acho que mais 2 vezes, depois da primeira, quando eu escrevi a crítica, na época do lançamento, e eu só gostei menos e menos. E na minha crítica original do Gladiador, eu pontuo muitas vezes a falta de fidelidade histórica aos fatos. E eu acho que, de certa maneira, e aí eu faço uma meia-culpa, bem, enfim, função da minha inexperiência, então, como crítico, eu estava no início da carreira, porque, embora naquele texto eu diga que eu seria capaz de perdoar a falta de acurácia histórica do filme se funcionasse dramaticamente, eu acho que eu acabei dando destaque demais para os problemas factuais, e aí quando eu estabeleci esse argumento de que não importaria se funcionasse, meio que ficou perdido. Eu meio que tentei explicar isso de novo quando eu escrevi sobre Cruzada, que é um filme que também do Ridley Scott, também sobre fatos históricos, e no qual existe uma série de problemas históricos, factuais, mas que eu apontava que funcionavam dramaticamente. Então, se a gente for avaliar, olha, tem cineastas que querem fazer o filme o mais histórico, factualmente histórico possível, tem cineastas que eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o fator dramático. Ok, são 2 abordagens distintas e que muitas vezes se combinam na maioria dos filmes que abordam fatos históricos. O problema em Napoleão é que o Ridley Scott ele fracassa também nas 2 abordagens. Por quê? De um ponto de vista de fidelidade histórica, ele faz aquilo que eu acho mais burocrático que um filme pode fazer, que é encher a tela de datas. Toda hora aparece data na tela e o local onde está acontecendo, ou aparece um personagem, ele escreve na tela o nome do personagem, a função do personagem, que é um porre, é burocrático, é preguiçoso. E do ponto de vista de
incluir mudanças factuais para aumentar a dramaticidade ou para revelar algo sobre os personagens, quando ele faz isso não funciona, porque não diz nada sobre os personagens. É curioso, por exemplo, por que você vai fazer um filme sobre Napoleão Bonaparte, sobre uma figura tão divisiva, mas também inequivocamente fascinante, e criar uma série de liberdades históricas que simplesmente parecem, para usar um termo que talvez não seja o mais adequado, mas que eu acho que, né, explicita bem o que eu quero dizer, para castrar o personagem, de um ponto de vista do que ele tem de mais interessante. E isso aí também a culpa se deve, é preciso dizer, infelizmente, ao Joaquin Phoenix, que é um ator que eu adoro. Acho o Joaquin Phoenix um ator fabuloso. E eu gosto como ele sempre parece buscar as escolhas menos previsíveis. E ele faz isso aqui no Napoleão. O problema é que a escolha menos previsível que ele faz aqui é uma escolha que, de novo, torna o personagem pálido, desinteressante. É engraçado, o Napoleão do Joaquin Phoenix nesse filme, a performance que ele oferece nesse filme, para mim é quase idêntica à performance excepcional que ele oferece no Mestre, do Paul Thomas Anderson. É como aquele personagem, que se não me engano chamava Freddie Quayle, eu estou em dúvida em relação ao sobrenome, era Freddie. É como se fosse aquele personagem sendo Napoleão. É um personagem que está sempre, parece que descolado de tudo, distante de tudo, que não consegue se envolver com o que está ao redor, que tem uma amargura interior que o impede de se relacionar com o mundo. Para esse Napoleão, se ele está vencendo, se ele está perdendo, se ele está bem com a esposa, se ele está mal com a esposa, externamente é sempre a mesma coisa. Ele é incapaz de expressar satisfação, alegria ou frustração e tristeza. E aí o espectador fica naquela, e aí, que personagem é esse? Eu não sei dizer que personagem é esse. Depois das 2 horas e 40 do filme, na última, né, quando Napoleão morre, spoiler, quando Napoleão morre, eu continuava a saber, pelo filme, o mesmo que eu sabia no início. Então, quer dizer, não funciona como estudo de personagem. As recriações de batalhas são boas. 2 delas eu acho que se destacam. Né? A batalha que se passa Austerlitz, se não me engano, se passa sobre um lago de gelo, embora, né, de novo, não me importa. De um ponto de vista histórico, é muito debatido como aquilo aconteceu. Né? Parece que drenaram o lago, encontraram só 2 corpos. Então, assim, aquela ideia de que o Napoleão, de propósito, mandou todos para cima do lago para poder jogar, né, bala de canhão e afundar, isso provavelmente não aconteceu. Mas aí é o tipo de liberdade histórica que não me incomoda. Porque o que importa é que, de um ponto de vista de drama, de narrativa, aquilo mostra pra gente algo importante, que ele era um excelente estrategista. Então, se não aconteceu daquele jeito, ok, tem uma função dramática. E a outra sequência é a primeira do filme, que é em Toulon, que é a invasão ao forte, que tem os canhões apontando para a fragata britânica. Aqui, o Joaquin Phoenix faz outra das suas escolhas atípicas, que eu acho que poderia ter sido interessante se tivesse mais coesão. Nesses primeiros momentos, em alguns outros pontos do filme, o Joaquin Phoenix ele faz questão de, por exemplo, antes da batalha, respirar pesadamente, como se o personagem estivesse quase em pânico, tivesse medo do que vai acontecer. Ok, teoricamente poderia humanizar o Napoleão. Né? Ele não é esse cara que tem tanta confiança nas suas estratégias que ele jamais sente até medo. Não, ele está entrando para uma batalha, ele pode morrer, é interessante ele ficar ansioso. Mas aí os maneirismos do Joaquin Phoenix, e que às vezes ele fez isso na carreira, eles são tão carregados que se torna artificial. E em outros momentos se torna cômico. Se é uma comicidade intencional ou acidental, não importa. De todo modo não funciona. Como, por exemplo, do golpe de Estado, que ele é perseguido, enfim, por vários políticos, nem só políticos, mas enfim, aristocratas e pessoas... Não aristocratas também não, porque a essa altura já tinha, enfim, políticos, quando ele estava dando golpe, e ele é perseguido e foge, e com um olhar de pânico, e ele tropeça e cai. Por quê? Então são escolhas que não se justificam dramaticamente. São escolhas que parece que o próprio filme não sabe. Aqui a gente vai investir na comédia. Não, é o drama. Nós vamos levar o personagem a sério. Não vamos levar ele a sério. Ele foi um grande homem. Não, ele foi patético. De novo, poderia ser complexo ao abordar essas várias facetas? Poderia. Mas a sensação é que, ao final, o filme não se decide por nenhuma. Embora fique claro que existe um desprezo subjacente do Ridley Scott em relação aos franceses. E, em contrapartida, principalmente quando ele retrata o Duque de Wellington, que é vivido pelo Rupert Everett, uma certa já admiração.
né, pela sobriedade, pela calma no campo de batalha, pela maneira como ele trata os rivais. E assim, me desculpem, mas os britânicos, de um ponto de vista histórico, não são as melhores pessoas do mundo para exibir uma superioridade moral em relação à guerra, colonização, etc. Mas, só acaba soando como patriotada. E o Ridley Scott, ele vive fazendo isso. É um dos motivos, por exemplo, que eu acho o Falcão Negro em Perigo, embora ele seja ufanista em relação aos americanos, que eu acho é um filme tão repulsivo. Bom, enfim. Então, de um ponto de vista de militarismo, de batalhas, de estratégias, de conquistas, por essa e várias outras razões, o filme fracassa. E de um ponto de vista da relação dele com a Josephine, o filme jamais justifica. A Josephine da Vanessa Kirby, o problema provavelmente do roteiro do David Scarpa, mas a Vanessa Kirby não encontra personagem. Em momento nenhum ela encontra personagem. A frieza inicial da Josephine, ela se mantém até o momento em que o roteiro diz assim, não, peraí, ela não pode ser tão fria assim, porque senão, como é que a gente vai justificar que a última palavra que ele vai dizer antes de morrer, isso é histórico, tá? É spoiler, né? Falar coisa de spoiler de um negócio que aconteceu no século XIX é meio, enfim. Seria Josephine. Por que ele até o final... Não, então ela tem que ser mais calorosa em relação a ele. Mas como a gente transforma dessa frieza para ser calorosa, desse distanciamento para ser receptiva? Eles não sabem. Então, de um momento para outro, ela se torna receptiva. Mas a frieza inicial dela acaba percorrendo, marcando a nossa relação com a personagem e o nosso entendimento daquela relação. A gente não entende por que ele é tão apaixonado por ela, a gente não entende por que ela se apega tanto a ele mesmo quando ele quer separar, a não ser por uma questão de poder, mas depois disso, por que ainda? Então é uma frieza, um distanciamento que, de novo, a gente vê simplesmente como uma relação profundamente tóxica. E por que essa relação deveria ser importante? O filme jamais justifica. De um ponto de vista de fotografia, é um filme desinteressantíssimo, é um filme sem cor, é um filme escuro, é um filme que quando ele não está escuro, ele está cinza ou está dessaturado, ele não tem nada que, de certa maneira, remeta ao vigor do personagem. A fotografia não é uma questão simplesmente de esteticamente ela ser bonita, ser feia. Como essa fotografia molda a narrativa para o espectador? Eu não entendo. Na questão do Napoleão. Por que essa escolha específica de um visual tão dessaturado, tão sem vida? Ok, de certa maneira isso reflete as escolhas do Joaquin Phoenix, mas não justifica a escolha do filme por retratar a vida daquele homem histórico, daquela figura histórica. Então, assim, e do ponto de vista de batalha é isso. A gente já viu 1 milhão de batalhas dirigidas pelo Ridley Scott ao longo da sua carreira. Aliás, nós já vimos 1 milhão de batalhas em filmes históricos ao longo dos anos. Esse filme, ele traz 2 momentos, que são 2 momentos que eu não me recordo de ter visto antes em batalhas. Um é um momento de extrema violência envolvendo um cavalo. A maneira como acontece no filme, eu acho interessante, porque retrata a brutalidade do confronto, e a maneira específica como é retratada, eu já vi cavalo morrendo em campo de batalha em vários filmes, mas não como acontece aqui. Eu acho interessante pela forma como o Ridley Scott usa até a possibilidade do digital para criar aquilo. E o outro momento é a batalha sobre o lago congelado, né, o plano específico que está no trailer, que mostra os corpos caindo sob a água, né, sob o gelo, se misturando com sangue, então cavalos, cadáveres humanos. Cria até um tablô que não seria no caso vivant, mas, né, por motivos óbvios, mas seria um tablô que eu acho bonito. Então, esteticamente, mas tirando esses 2 momentos, é aquela velha história, um plano geral mostrando os 2 exércitos de um lado e do outro, com seus generais olhando pela luneta, pela distância e dizendo atacar, avançar infantaria, penetrem os flancos, e aí a gente vê 2 exércitos correndo em direção ao outro e de repente eles cruzam a tela, a gente ouve grito e barulho de espada e gente gritando, e aí de repente a terra subindo porque uma bala de canhão. 6 vezes ao longo do filme a gente vê batalhas assim. E em 2 momentos ele traz alguma coisa que é nova. Enfim, para mim é uma profunda decepção. É um filme que tinha tudo, inclusive até pelo elenco, para ser um filme que faria jus à complexidade do personagem, mas que parece ter tomado a decisão errada em todas as opções que poderia ter, que se apresentaram, na composição do personagem, nas escolhas estéticas, no foco do roteiro, na relação dos personagens. Enfim, é um filme que para mim simplesmente não funciona.
É isso. Um grande abraço. Bons filmes.